Tá frio aí, doutor? Tá frio, tá bem frio aqui, viu? E é engraçado que eu atendi um casal agora de advogados Ah, e eles da Paraíba, um calor danado. Ele fazendo assim, tá? E eu aqui com frio, a gente com frio. Aí tá gostoso também, ó, aqui gostoso, tá calor. ontem É, estava em Mato Grosso, calor, vim para Goiânia, tá mais ou menos aqui, ó, mas acho que vai esfriar um pouco. vai ser um pouquinho, né? Você tá em Goiânia? É. Hoje eu estou em Tá em Goiânia. Goiânia. Ô, Goiânia, Goiânia, eu frequentei muito aí. Goiânia, eu coordenei a pós, né, do ProOrdem, né? Aquela, em frente ao shopping Goiânia, ali na Vaca Brava. Então, Só que eu saí, eu entreguei o cargo porque os donos lá são muito jovens, na época, né? Isso eu não sei hoje, não tenho mais contato. Mas eu tinha criado o Instituto Júlio César Sanches lá em Tocantins, eles acharam que era concorrência. E aí eles começaram a fazer o quê? Começaram a cortar aula minha de professor. Eu falei, eu não preciso passar por isso não, a gente é do bem, né? Eu caí fora. E aí também os professores de Goiânia tinha muito isso, não todos, tem muita gente boa, mas tinha alguns que tinha ciúmes dos professores de São Paulo que iam dar aula aí. É um ego da advocacia, aí um babaca lá assumiu lá, nem da área é. Mas eu acho que ele queria mesmo que muitos saíssem de São Paulo, porque acho que ganância, né? Estamos nem aí, não, a gente vive bem, né, doutor? tá louco, para. É Vamos fora, a vida é pensar. curta, uma passagem, né? Quem trabalha certo, honesto e gosta da profissão, não precisa ter medo de nada não, Dá certo, né? né? Verdade, verdade. Mas é, eu tenho duas coisas pra gente conversar bem rapidinho também, não tomar muito do seu tempo. Imagina, é um prazer te ajudar. E quando vir em São Paulo, eu quero que você venha almoçar comigo. Tem um restaurante aqui perto, chama Santa Pasta, doutor. Nós vamos ficar 2 horas lá comendo, que delícia. Fala, eu pego o avião amanhã já. Lá tem um E, bife, lá um chouriço que eles vendem. Pra todo dia, hein? Assim, ó. Maravilhoso. Tá louco. doutor, eu preciso É. que o senhor reserve na sua agenda 3 dias para o nosso escritório. Tá. E uma vez eu falei com o senhor e eu preciso que o senhor me passe um valor desses 3 dias, valores, Pode ser à valores noite? Pode ser à ah, noite? assim, ó, É. eu, então à noite a gente consegue fazer Tá. esses 3 dias. O senhor tá dando uma pós, não tá? Tô. Tem uma pós maravilhosa, o preço é bem legal, é menos de R$ 1.000, que é a pós do ESO, da Escola Superior Universitária. Entra lá no site, é www.portalesu.com.br. Ela custa 958, uma pós online, mas é foco na prática. Tem plantão de dúvida uma vez por mês, é fantástico. É bem legal. Mas o que eu quero, eu não sei quando que isso É. vai acontecer, a agenda é lotada, mas eu preciso de exclusividade sua nesses 3 dias. Pode ser uma sexta, sábado, domingo, pode ser a segunda, terça e quarta, Tá. entendeu? Eu quero, Poderia ser à noite, poderia ser das 7 às 10, por exemplo. Pode, pode. tá. E nesses 3 dias eu quero presencial Tá. no escritório. Por quê? Eu quero toda a minha equipe preparada e toda a minha equipe, sabe, E, com e todo. o que isso é mais em conta para você? O pessoal vir para cá, porque aqui tem sala de aula, né, da faculdade, que a gente pode usar. E você passeia um pouco e a gente passa. Eu acho que se não fizer à noite e fizer num dia todo, dá para fazer. Você vem para cá, a turma vem para cá, não sei se compensa financeiramente. E nós faríamos um Não, curso o dia todo. Ou eu vou aí, ou eu vou aí. importa pelo valor que vai ficar. Entendi. Por 3 dias, por quê? Porque nós vamos sugar, Tá. tá entendendo? Porque não é um assunto só que a gente quer discutir com o senhor, mas a gente quer discutir processos que é o nosso dia a dia. Hoje eu vejo que nós não fizemos o básico, certo? Quando eu falo com uma pessoa sobre o que a gente está fazendo, a pessoa Assusta, nem. né? Então, quer dizer, como a gente trabalha só com essa questão de uso capião, de multas ambientais, só essa situação, a gente passa a se
conversei com o senhor e eu já prometi isso. Então eu preciso cumprir essa promessa, entendeu? Entendi. Quando que o senhor vai poder estar disponível nesse final de semana? Eu acredito que um sábado, domingo, a gente consegue já fazer tudo essa... Você acha que num sábado o dia todo a gente não resolve isso? Doutor, se a gente começar no sábado cedo e terminar lá para as 10 horas da noite, eu acredito que não... O que eu posso fazer? Podemos combinar, vai ficar puxado, é como se fosse uma pós presencial. Eu iria na sexta, a aula começaria das 7 às 10, liberaria vocês, aí no sábado começaria de novo, das 8h30 até as 16 horas. Aí eu voltaria para São Paulo. Mas aí eu acho que dá pra gente tirar todas as dúvidas e falar praticamente todos os conteúdos de regularização de imóveis e afins, né? Daria já pra gente conversar muito, hein? Doutor, a gente está entrando numa região e, na verdade, a gente está se preparando muito para a hora que a gente... E eu vou falar um pouquinho disso com o senhor aqui agora, justamente por isso que eu marquei esse nosso compromisso aí, porque é uma situação bastante complexa mesmo. Então, eu vou começar a explicar essa batatinha quente para o senhor entender o que nós vamos passar daí para frente nessa região. Bom, 1966, eu tive que voltar lá atrás. Para quê? Um cara da Eslováquia ele pegou algumas pessoas, doutor, que não existem. Inventou. Tá? E aí ele foi lá no Departamento de Terras do Mato Grosso e fez títulos. E esses títulos, ele pegou essa pessoa, que eu não sei se é verdade ou não, levou até o cartório 7º ofício e fez todas as procurações de todas essas pessoas. Bom, quer dizer, ele tinha procuração para usar, para vender essas áreas para essas pessoas. Ok? Certo. O que aconteceu? Quando nós pegamos essa ação esse ano, conversei muito, o cara é muito meu amigo e tal, nós começamos a investigar primeiro tudo que tinha acontecido durante esse tempo todo, e cada dia que a gente buscava uma situação, era uma fraude que a gente descobria. Então, quer dizer, documentação falsa, escritura falsa, registro de fazenda com o mesmo número de registro urbano, presta atenção, olha só a confusão. E isso foi indo, doutor, até que nós, ali com todo aquele aparato ali, a gente viu que a procuração que ele usou em porque para ver que ele passou essa procuração, nós descobrimos que ele tinha 2 filhos com ela. Bem na época que ele, 30 dias antes dele morrer, ele passa para essa mulher que ele tinha 2 filhos com ela e era o último relacionamento. Tá. Então a gente foi no cartório, certo? O cartório nos deu um parecer de que essas declarações, essas procurações não poderiam ser usadas em causa própria. Ponto. Não quer dizer, essa mulher, ela não pode, porque ela tem o quê? Essa área está dentro dessas áreas que o marido dela tinha procuração para vender. Tá? E para você usar em causa própria, quer dizer, tem uma boa diferença ali. Verdade. Só que, o que acontece? Em muitos juízos, não foi... os advogados não olharam essa questão de procuração. Passou despercebido. Passou despercebido. E assim, quando
ter mais cuidado, e é aí que a gente se aprofundou mais e voltamos lá em 1966 e de lá nós viemos trazendo as fraudes tudo para fora. Então, o que acontece agora? Essa mulher, a hora que eu entrar com o uso capião, ela vai querer se manifestar. Então, nós já estamos preparando o juiz. Por quê? Porque se trata de uma ação declaratória, certo? Mas assim, Emerson, mas onde está a sua dúvida em relação a isso? Bom, meu cliente está lá há mais de 25 anos. Nunca foi brigado pela posse, certo? Nunca questionou a posse, nunca brigou. De que forma que foi adquirido através do pai? O pai, na época, comprou a terra, pagou uma parte enorme, porque o vendedor tinha que dar para ele o documento da terra com uso capião, certo? Para que ele pagasse o resto. Ou seja, foi na época um compromisso compra e venda, eu pago você, a hora que você regularizar o imóvel no seu nome, você transfere para mim e te paga o resto, não é isso? Depois uso capião. Beleza. Mas o que aconteceu? O pai dele, depois de um tempo, ficou doente. E o pai dele parou de ir nessa fazenda, onde eles têm duas fazendas, uma grudada na outra, que é do filho. Tá. Aí pegou e falou assim: pai, eu te dou uma terra lá no Paraná, que é a minha parte lá com meu irmão, eu fico com essa daqui, eu dou por conta. Então ele está há 13 anos. 13 anos, que posse linda, hein? 13 anos. Eles estão há 25. Há 25. Mas o filho está há 13. Já dá para ele fazer os campeões só no nome dele. Então, e eu não quero buscar o do pai, porque eu não preciso buscar a contagem do pai, porque pode acontecer o quê, doutor? Como é um uso capião extraordinário, eu não preciso da boa-fé. Não precisa nem da boa-fé nem justo título. Não precisa nem justo título. E hoje você foge da súmula 494. Porque a súmula 494, ela fala o quê? Se eu menciono o pai dele, e o pai dele tem algum vício na posse, vai contaminar o filho. Se o filho tem uma posse de 13 anos, uma posse linda dessa, para que vai mencionar o pai? Colocar ninguém. Mas o que acontece aí, doutor? Tudo bem. Nós temos tudo isso, temos foto que o menino do lado de esteira, declaração da prefeitura, declaração do prefeito, declaração do pessoal do sindicato dos produtores rurais. Inclusive, eles são muito gratos a eles por eles terem levado soja para a região lá, porque eles foram os primeiros plantadores de soja. Então, olha só para você ver o poder que tem esse uso capião. Veja bem, uma pessoa já colocou o gel 2 vezes dentro dessa área e cancelou o nosso. O cara posse, não tem nada, mas ele foi no INCRA e mandou uma grana para o INCRA e o INCRA cancelou o nosso gel. Ou seja, é um grileiro profissional, sabe fazer as coisas erradas, né? E a gente derrubou, certo? E agora ele voltou novamente. Então, o que acontece? A minha dúvida, ou algo que eu gostaria de fazer, mas eu queria fazer com muita segurança, era eu entrar com uma ação de interdito. E eu entrar com o uso capião, apresentando todas essas provas para o juiz, certo? Para ele me conceder o interdito proibitório. E a partir de ser concedido ao interdito, eu entrar com o uso capião, que eu teria mais força para isso. Mas nesse caso é o contrário, viu, doutor? Tem que fazer primeiro o uso capião, porque o uso capião é uma ação declaratória, é mais leve, você tem tempo para pensar, depois você faz o interdito, porque o uso capião vai dar força para o doutor ganhar o interdito proibitório, entendeu? Não, é justamente esse que é a minha dúvida, entendeu? Por quê? Porque se eu entrasse com o uso capião, mas eu tinha ali uma posse que eu tô dentro da posse,
mas tem um cara que tem outro gel em cima. Eu falei, puxa vida, eu entro com o uso capião primeiro, que é extraordinário, é um uso capião, é uma declaratória, eu só tenho que peitar o juiz e falar, olha aqui, meu amigo, você esquece tudo, só se alguém entrar aqui com um documento de posse para você poder tirar o meu direito. Acabou. Agora, eu não queria ter esses caras com esse gel lá dentro, na minha propriedade. Mas por eu já ter brigado, ter ganhado uma vez, quer dizer que eu protegi a minha propriedade uma vez. Então, quer dizer, eles voltaram de novo. Então, agora eu estou entrando com o uso capião e eu não sabia se eu fazia um primeiro e depois o outro. Entendeu? Porque é bem complexo. Mas, Emerson, onde que era aí que você está falando que tem todo documento? Ela entra nas ações de uso capião, doutor, com esse contrato de compra e venda, com essa procuração dizendo que a área é dela. Entendi. E o juiz, isso, como pode? Hoje eu atendi de manhã um advogado do nosso time, sabe, doutor? Nosso time do bem, humilde, gente boa, nosso time mesmo. E ele tava conversando com ele. Eu tava falando, o judiciário está muito ruim, porque tem poucos juízes por vocação, né? A maioria não é por vocação, é porque o pai, a mãe é desembargador, desembargadora, é por status. Então ele não gosta do que faz, ele ou ela, só faz besteira, julga mal. Nós temos hoje em dia audiência justificativa é só para casos de posse. Tem juiz que marca, juíza em ações petitórias. Então tá muito ruim a coisa, né? O judiciário tem gente boa, mas tem muita gente ruim que acaba atrapalhando o sistema, né? Não tem lógica o caso que o doutor está me falando, não tem. Para o juiz te dar o uso capião na sua mão, todo aquele documento pede instrução de julgamento. Doutor. Não tem lógica, não tem lógica. Provou uma posse, provou tudo. Você tem uma ata notarial, você tem tudo na mão. Que nem a ata notarial que nós fizemos agora. É assim, ó, eu chego lá no cartório, peço a ata notarial e saio fora. Eu não quero saber de nada e de nada. Porque o que está lá é real, doutor. Então, a tabelião foi lá e fez a ata notarial conforme está lá. Eu tenho uma autorização provisória de funcionamento aqui no Mato Grosso tem, e eu lá na casa, lá eu coloquei uma de 90 por 1,5, mas bem grandão mesmo. Bem grandão. Entendeu? A quantidade de hectares,